Bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos da disciplina de estruturas algébricas. E nesse vídeo, finalmente, então, nós chegamos em plenas condições de explicar para vocês a natureza de x. Nós vamos explicitar o x que aparece lá quando nós estudamos polinômios e que as pessoas em geral, os livros em geral, chamam de indeterminado, né? Como eu já havia dito para vocês, a pergunta é muito simples, né? Quem é o X? E o caminho era longo. E finalmente nós chegamos então e estamos em condições de responder essa pergunta. Tá? E o objetivo da aula de hoje, então, da aula não, né? Porque esse vídeo aqui é para complementar o vídeo anterior, onde nós estudamos as propriedades algébricas da multiplicação de polinômios. Então, esse vídeo aqui é para nós complementarmos aquela primeira parte. Então, o objetivo é dizer para vocês quem é o X, e a partir disso nós então vamos introduzir uma nova notação para polinômios, né? Aquela notação que nós estamos habituados, né? Então nós vamos abandonar essa ideia de sequências sequências de suporte finito, né? Que nós já podemos chamar de sequências finitas, porque nós já estamos evoluídos ao ponto de podermos chamar elas de sequências finitas, né? Mas que são sequências de suporte finito. Muito bem, então esse vai ser basicamente o objetivo, né? Determinar quem é o X e depois nós vamos transcrever tudo que nós estudamos até agora para a nova notação com o uso do X. Né? Eu não havia dito para vocês, talvez eu poderia ter dito ainda naquela aula enorme lá de 1 hora que nós deduzimos, vamos dizer assim, a multiplicação de polinômio. Eu podia ter falado também em potenciação lá, mas eu acabei não falando, né? Também não era tão necessário assim, porque você já tinha visto potenciação lá em grupos, potenciação em números complexos, potenciação em matrizes. Então, isso tudo você já poderia ter deduzido, né? Você, por conta própria, você já está preparado para isso, basta que você acredite nisso. Já está preparado para definir o que vem a ser potência de polinômios, né? E nós não vamos fugir à regra, né? Nós vamos continuar definindo potência do jeito que nós vínhamos definindo, que nós definimos lá em grupo. Então, dado um polinômio com coeficientes em k, nós continuamos aqui utilizando o k como sendo inteiros reais, racionais ou complexos, né? Então, nós vamos definir quem vem a ser o p elevado a zero. O p elevado a zero é o polinômio constante que tem 1 na entrada zero e 0 nas demais entradas. Ou seja, utilizando aquilo que nós denotamos na aula anterior, né? Na aula anterior, nós mostramos que esse aqui era o elemento neutro da multiplicação de polinômios e, portanto, nós chamamos ele de 1, né? Esse 1 aqui é o 1 de polinômios. Esse 1 aqui é o 1 do k. E p elevado a 1 certamente vai ser o próprio p, do jeito que nós fizemos lá em grupos. E quem vai ser p elevado a k? Então, p elevado a k, se nós formos analisar o que nós fizemos lá em grupos, o p elevado a k é p que multiplica p elevado a k menos 1. Né? Isso se para k natural, né? K natural e k maior do que 1, já que o 1 já está definido aqui. Só definimos potências para números naturais, inclusive zero, né? Não definimos potência para números negativos. Isso porque nós não temos a noção, em polinômio, nós não temos a noção de inverso multiplicativo. Pelo menos não por enquanto. Né?
Em grupos, sim. Em grupos você você tem essa noção de inverso, e aí você pode definir potências negativas. Aqui não dá. Se você fizer alguns cálculos simples, inclusive eu já pedi para vocês fazerem esses cálculos, né? Eu não vou fazer eles para vocês, porque ele realmente é simples conferência. Nós vamos fazer aqui, tentar fazer algum, né? Mas você pode ver, por exemplo, que esse polinômio aqui, ó, o polinômio 0, 1, 0, 0, elevado a zero é o polinômio constante 1, né? É a identidade. Isso pela própria definição que nós demos aqui em cima. Esse mesmo polinômio elevado a 1 é ele mesmo, isso pela definição que nós demos aqui em cima. Essa definição ela vale para qualquer polinômio. Agora eu estou aplicando essa definição nesse polinômio em particular aqui. Tá certo? E esse daqui, lembrando que esse polinômio que aparece aqui, ó, que eu estou elevando a 0, a 1, é aquele polinômio que nós achamos que vai ser o x, né? Por comparação, como nós já vimos nas aulas anteriores, aparentemente esse cara aqui tem que ser o x, né? Se você pegar esse mesmo polinômio e levar ele ao quadrado, é o mesmo polinômio, só que agora elevado ao quadrado, o que é o quadrado? É esse polinômio vezes ele mesmo. Quando você faz o produto desse polinômio por ele mesmo, você vai obter esse outro polinômio aqui. Quem é esse outro polinômio? Esse outro polinômio, ele é dado por 0, 0, 1, 0, 0 e assim por diante. Tá? Então, quando você faz esse polinômio vezes dele mesmo, o resultado é um polinômio que é obtido dele e você deslocou uma unidade à direita. Deslocou ou trocou de lugar, né? Esse 1 e esse 0 trocaram de lugar. Então, deu esse polinômio aqui. É isso, basicamente, que o quadrado faz. O quadrado desse polinômio, para calcular o quadrado desse polinômio, é isso aqui que você faz. Você troca o zero, esse zero aqui e esse 1 você troca de lugar. E de fato dá isso daqui, porque zero, o coeficiente na entrada 0 é 0 vezes 0. Na entrada 1, ó, é 0 vezes 1 mais 1 vezes 0. Isso dá 0. No grau 2, no grau 1, né? Grau 2, vai dar 0 vezes 0 mais 1 vezes 1 mais 0 vezes 0. Né? Então dá 1 aqui. E os outros vão ficar todo mundo 0. Se você elevar esse mesmo polinômio ao cubo, quer dizer, elevar ao cubo usando essa multiplicação, usando essa definição de potência aqui, é o próprio polinômio vezes o seu quadrado. Então, o quadrado você acabou de calcular aqui. Então, multiplicar esse polinômio pelo quadrado dele vai dar este outro polinômio aqui. Como que esse polinômio foi encontrado? Você deslocou, aqui é cubo, né? Então você vai deslocar esse 1 o 1, você vai deslocar uma, duas, três. Então, ele vai deslocar 3 casas, certo? Ele estava aqui, né? Então, desloca 2 casas, né? Então, desloca 2 casas esse 1 que aparece aqui. Então, ou então faz as contas, né? Faz as contas. Aqui é interessante observar o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo aqui. Quando você pega esse elemento e leva a 0, o 1 está o 1 aparece aqui na entrada 0, certo? Quando é 1, a potência é 1, o 1 está aqui na entrada de grau 1. Quando é quadrado, o 1 passa a estar na entrada de grau 2. Se é 3, 1 está na entrada de grau 3. E assim por diante. Tá? Então, dê essa observada aí. E observa também a quantidade de zeros que aparece antes do 1 aqui. Né? Quando é cubo, aparecem 3 zeros. Quando é quadrado, aparecem 2 zeros. Quando é 1, aparece 1 zero. Quando é 0, não aparece 0 nenhum antes do 1. No lado esquerdo. Né? Bom, você continua fazendo isso, né? E aí você obtém que esse polinômio elevado a k é o polinômio que tem k zeros nas primeiras entradas. A próxima entrada é 1 e o restante é tudo 0. Certo?
Então, você pode observar isso, você pode fazer uma indução aqui se você quiser, né? Formalmente você teria que fazer uma indução para mostrar que isso daqui de fato acontece. Tá certo? Mas são contas relativamente simples de se fazer. Olha como é que nós podemos reescrever então esse polinômio aqui. Então eu te dou um polinômio, tá? Eu vou imaginar que o AN aqui é diferente de zero, para o sujeito integral N, né? Nós já vimos que esse polinômio pode ser escrito como A0 vezes esse polinômio, mais A1 vezes esse polinômio, mais A2 vezes esse polinômio, mais A3 vezes esse polinômio e assim por diante. AN vezes esse polinômio aqui. Agora, lembrando o que nós acabamos de ver, né? Esse daqui, ó, não vou fazer isso. Esse polinômio aqui é esse polinômio elevado a zero. Esse daqui é ele elevado a 1. Esse polinômio que aparece aqui junto com o A2 é esse polinômio aqui elevado ao quadrado. O polinômio que acompanha o A3 é esse polinômio aqui elevado ao cubo e assim por diante. Esse último polinômio que aparece aqui, o sujeito que acompanha o AN, esse polinômio é o de cima elevado a n. Então, nós podemos reescrever esse polinômio assim. Assim. Tá? Assim e assim. Certo? Então, o que nós fizemos aqui? Nós só substituímos. Daqui para cá, nós só substituímos aqueles cálculos que nós tínhamos feito antes, né? E esse sujeito é ele elevado a 1 e assim por diante. Eu acabei de falar. Tá? Então, com isso, nós podemos encurtar agora a nossa notação. Em vez de nós escrevermos um polinômio assim, ou em vez de nós escrevermos o nosso polinômio assim, vamos trocar esse daqui. Porque aqui, ó, o que está acontecendo aqui? Como é que nós escrevemos o nosso polinômio? Nós escrevemos o nosso polinômio como um coeficiente vezes um polinômio elevado a zero. Mais A1 vezes o mesmo polinômio elevado a 1. Mais A2 vezes o mesmo polinômio elevado ao quadrado. Mais A3 vezes o mesmo polinômio elevado ao cubo. Mais AN vezes o mesmo polinômio elevado a n. Então, como nós tendemos a escrever as coisas de maneira mais sucinta, então nós podemos trocar agora. Em vez de nós escrevermos esse polinômio aqui, nós vamos chamar ele simplesmente de x. Ou de qualquer outra letra que você quiser. Tá? Mas nós optamos pelo x, por motivos óbvios. Né? Então, como nós sabemos x elevado a zero é o próprio 1 e x elevado a 1 é o próprio x, então esse polinômio aqui de cima, ó, nós podemos escrever ele assim, ó, a0 mais a1x mais a2x quadrado mais a3x ao cubo, etc., mais a nx elevado a n. Tá? Ou seja, nós estamos escrevendo agora, nós conseguimos deduzir, né, um x que vive num ambiente conhecido, que são as sequências de suporte nulo. O x vive lá. Lá nós sabemos fazer contas, nós sabemos somar, nós sabemos multiplicar por escalar, nós sabemos multiplicar. Então, ele está bem determinado. Então, ele não é uma indeterminada. O x está bem determinado, nós sabemos quem ele é. Ele é uma certa sequência específica, uma sequência de suporte finito específica. É essa aqui. Essa sequência de suporte finito aqui que é o nosso x. Que nós chamamos de x e que nós podemos ter chamado de qualquer letra. Certo? Então, isso é assim que você explica o x. A pergunta é, licenciado ou licenciando, é viável fazer esse tipo de explicação no ensino médio? A princípio, não. A princípio, não. Não pela incapacidade de você de ensinar ou a incapacidade do seu aluno de aprender. Eu acho que é a incapacidade de tempo. Acho que não há tempo viável para isso. O número de aulas de matemática parece que encurtou um monte. Acho que são 3 ainda, né? Por semana, ou 2, sei lá. Mas encurtou um monte. Então, esse tipo de construção que nós fizemos aqui eu acho que é muito inviável lá no ensino médio. Mas eu acho que você pode fazer. Em vez de você falar em polinômios para os caras, começa falando sequência de suporte finito. E trabalha com isso. Se você tiver
oportunidade, né? Provavelmente não vai ter, lamentavelmente. E aí você começa a observar o seguinte, né? Que essa notação que nós utilizamos aqui, ó, ela é muito parecida com aquilo que nós utilizamos para escrever números inteiros especificamente, né? Números inteiros são escritos dessa forma aqui. E o X é um cara bem determinado, né? É o 10. É o 10. Agora, olha só, olha como é que é o 10. O 10 é 1 seguido do 0. Aqui, quem que é o polinômio? É o polinômio 0 seguido do 1. Quer dizer, é o número 0 seguido do 1. O restante é tudo 0 aqui. Podíamos ter fechado parênteses aqui. Não fechamos porque isso confundiria com par ordenado, né? Mas no fundo é isso. Há uma. Você consegue perceber a semelhança aqui? Espero que você tenha percebido a semelhança, né? Esse polinômio aqui é a substituição do 0, de substituição do 10. Ele representa um 10. É como se fosse o 10 lá nos números. Exatamente a mesma coisa, né? Enfim, é isso, né? Esse é o X. Deixa eu parar aqui de devagar, tá certo? Bom, é claro que nós vamos simplificar ainda mais a notação. Nós vamos parar de usar esse mais com esse círculo aqui. Nós vamos denotar simplesmente por essa cruzinha aqui. Então, os polinômios com coeficientes em K eles vão ser somas finitas desse tipo aqui. Os AIs estão em K e o X é aquela sequência aqui. É essa sequência aqui. E nós simplesmente encurtamos ela. Tá? Nós só encurtamos. Não confunda, esse mais aqui não é o mais do K, é a soma dos polinômios. E assim, ó, como que nós vamos escrever então os elementos do conjunto K caligráfico aqui, né? Esse K caligráfico é o conjunto dos polinômios, com coeficientes em K. Lembra disso? Então, agora nós podemos escrever os polinômios assim, o conjunto dos polinômios desse jeito, ou então assim, né? Somatório de igual a 0 até n, de aí x elevado a i. O aí está em K e o n é natural. Isso pode ser 0, tá? Para mim, 0 é natural. As operações de adição, produto por escalar e multiplicação que nós definimos anteriormente, elas são exatamente aquelas que nós estamos acostumados a fazer, né? Que nós usamos lá em álgebra linear, que nós aprendemos na escola e tudo mais, né? Fica a mesma coisa, é a mesma coisa. Também por coerência, nós não vamos denotar a multiplicação de dois polinômios dessa forma, nós vamos denotar simplesmente assim, tá? PQ. O conjunto dos polinômios, né, sobre K, agora ele vai passar, quer dizer, o conjunto dos polinômios munido com as três operações que nós definimos, ele é denotado por Kx. Tá? Então, quando você vê isso daqui, significa que eu estou vendo os polinômios com a estrutura de adição, multiplicação por escalar e produto, né, multiplicação de dois elementos. Tá certo? Coisa que provavelmente você também já estava acostumado a ver. Se não viu, está vendo agora. Tá? Dados esses dois polinômios aqui com coeficientes inteiros nos Zx, né? Então o K agora vai ser o Z. Então, dados esses dois polinômios, esse tem grau 2 e esse tem grau 3. Né? Então, como é que você faz a soma dos dois? Você soma coeficiente a coeficiente, os respectivos coeficientes de cada grau. Né? E aqui já está. Não cometemos nenhum erro. Aqui, o coeficiente de grau 3 desse primeiro polinômio não aparece. Então ele é 0, x ao cubo, né? Como aqui é x ao cubo, então dá só x ao cubo. O quadrado, aqui é 3x quadrado, aqui é 0x quadrado, então dá 3x quadrado. Aqui menos 2x com mais 2x dá 0. Então ele desaparece, você não escreve aqui, não tem necessidade de você escrever. Na teoria você teria que escrever, mas não precisa, né? A gente ignora. Menos 4 menos 1 dá menos 5. O produto desses dois polinômios dá este polinômio aqui. Então você pega, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse polinômio, aqui já está faltando um 3. Ó. Pode ver que está faltando 3. 3x ao cubo vezes x, 3x quadrado vezes x ao cubo dá 3x à quinta. Tá? 3x quadrado vezes 2x dá 6x ao cubo.
3x² vezes menos 1 dá menos 3x². Depois você pega esse daqui, multiplica por todos os elementos, esse daqui vezes todos os elementos daqui também, né? E aí depois, tudo que tiver termo semelhante significa os elementos aqui que tem mesmo grau, né? E tem o mesmo grau, você soma os coeficientes. Então você obtém esse polinômio aqui. 7 vezes o primeiro polinômio dá isso daqui, você simplesmente pega cada coeficiente e multiplica por 7. Menos 3 vezes o segundo polinômio, você simplesmente faz a multiplicação coeficiente a coeficiente. Certo? Então, adição de dois polinômios na notação que nós temos, multiplicação e produto por escalar. Ou seja, tudo ficou do mesmo jeito que nós já estávamos acostumados. É claro, nós não íamos inventar a roda. Nós fomos construindo as coisas de modo a no final chegarmos àquilo que nós já estávamos acostumados a fazer. Então esse era o objetivo e nós chegamos lá. Bom, vamos agora então dar as devidas nomenclaturas no conjunto Kx, né, que é os polinômios com coeficientes em K e munido com as três operações. Tá? Os elementos do K eles são denotados por fx, gx, px, qx e assim por diante. O polinômio nulo é esse polinômio aqui, e ele vai ser denotado simplesmente pelo zero. O polinômio 1 é o polinômio 1 mais 0x mais 0x² e assim por diante. Isso a gente chama de identidade do Kx. Isso vem lá daquelas propriedades de produto que nós vimos. Né? Isso aqui também vem lá da propriedade de adição que nós vimos. Se você tem um polinômio a0, a1x, a2x², etc., a nx elevado a n, cada AI é chamado de coeficiente. Se o AN for diferente de zero, então o número natural, o expoente do x aqui, você chama de grau do polinômio, grau de p de x, né? E ele é denotado assim, gr de p de x. É a mesma notação. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando aquelas nomenclaturas que nós tínhamos lá atrás, para a sequência de suporte finito, e estou trazendo para cá agora com essa nova notação de polinômios que nós inventamos. Né? Inventamos não, né? Que nós deduzimos, sei lá, não sei a palavra assim. Enfim. O coeficiente AN ele é chamado de coeficiente líder, né? Se esse último elemento, o último coeficiente for diferente de zero, então ele é chamado de coeficiente líder. Se o coeficiente líder é 1, o polinômio é dito mônico. Não se define grau para o polinômio nulo, porque ele não tem coeficiente não nulo. Então, ou seja, aqui nós já não tínhamos definido grau de um polinômio lá atrás, quando nós estávamos olhando eles como sequências de suporte finito. Né? Então, o zero já não tinha grau lá. Aqui também não vai ter, porque ele não tem coeficiente não nulo. O simétrico de p de x é o polinômio menos, a gente denota por menos p de x. Você troca o sinal de todos os coeficientes. Tá? E aí ele é denotado assim. Se você tem dois polinômios, né, o polinômio p que está aqui em cima e o polinômio q que está aqui embaixo, então quando que eles vão ser iguais? Lembrando, né, que nós já tínhamos definido lá atrás. Então eles vão ser iguais somente se eles tiverem o mesmo grau e os respectivos coeficientes são iguais. Ou seja, a i é igual a bi para todo i de 1 até n, que é igual a m. Tá? E aí vem a proposição, então, que nós já tínhamos visto, acredito que lá atrás, né? Não lembro se nós calculamos o grau da soma ou não, mas aqui nós vamos estimar o grau da soma. Então, eu dou dois polinômios para você, o primeiro tem grau n e o segundo tem grau m. Tá? Então, A0, A1, a n, x elevado a n, B0, B1x, mais Bm, x elevado a n. São dois polinômios. O primeiro tem grau n e o segundo tem grau m. E aí nós vamos tentar descobrir quem é o grau da soma. Nem sempre dá para descobrir, no caso genérico, não dá para dizer que o grau da soma é igual a alguma coisa. Mas dá para dizer que ele é menor ou igual ao máximo dos graus, do P e do Q. Isso, quando a soma dos dois polinômios não der zero, porque se a soma dos dois polinômios dá zero, então você não tem a definição de grau da soma. Tá?
Isso daqui só vai acontecer quando você somar o P com o seu simétrico. Se você somar o P com o seu simétrico, dá zero. É a única possibilidade disso aqui dar zero. E aí você não ter grau da soma. Certo? Fora isso, o grau da soma é menor ou igual ao máximo dos graus entre os dois polinômios envolvidos. Tem 4 possibilidades aqui, que talvez você não tenha percebido, mas que são 4 possibilidades. A primeira é os dois polinômios terem graus iguais, e quando você soma os coeficientes líderes, dá zero. Essa é uma possibilidade. Né? Nesse caso, você vai fazer as somas dos respectivos coeficientes aqui, né? E lá o coeficiente do x elevado a n ele vai desaparecer, ele vai dar zero. E aí vai sobrar essa soma aqui. É claro que isso daqui também pode ser zero. Isso pode ser zero também. Mas isso não vem ao caso. Porque nós queremos só estimar aqui o grau da soma. Então, quem que vai ser o grau da soma? Olha, o grau da soma eu não sei se vai ser exatamente igual a n menos 1. Eu não sei se vai ser. Mas uma coisa é certa. É menor que n. Né? É menor que n. Talvez não seja n menos 1. Talvez seja n menos 2. Ou n menos 3. Não importa. Mas vai ser menor do que o n. E o n é o máximo entre esses dois elementos aqui. Por quê? Porque esses dois elementos aqui eles são iguais, né? Estou supondo aqui no primeiro caso o m igual a n. Tá certo? Então o grau da soma é menor do que o n. E esse n é menor do que o máximo. Então essa desigualdade aqui, ó, menor ou igual, está valendo. Nesse caso aqui, o grau da soma é menor ou igual ao máximo. É menor. Se é menor ou igual. Segundo caso, os graus são iguais. Então os dois polinômios têm o mesmo grau. Mas a soma nos coeficientes líderes não é nulo. É diferente de zero. Tá? O que vai acontecer nesse caso? Então, nesse caso, a soma vai dar isso daqui. Aqui vai dar um elemento não nulo. Vai dar um elemento nulo. Aqui eu estou supondo n igual a m, tá? Então, aqui eu posso trocar. Em vez de escrever bm, eu escrevi bn aqui. Né? Então, eu estou somando e vai dar isso daqui. Isso aqui deu diferente de zero, então o grau da soma vai dar n. O grau da soma vai dar n. E n é o máximo entre o m e o n, já que eles são iguais. E isso é menor ou igual ao máximo. Né? O máximo, o número, é menor ou igual a ele mesmo. Na verdade, é igual, então é menor ou igual. Moral da história, essa desigualdade aqui ela está valendo. Então, o grau da soma é menor ou igual ao máximo dos graus. O terceiro caso, então, o n é estritamente menor do que o m. Então, ou seja, o grau do P é estritamente menor do que o grau do Q. O que nós temos, então, né? Quando você vai somar, você soma os coeficientes até chegar no n. No P, do n mais 1 até o m, os coeficientes vão ser nulos. Então, quando você vai fazer a soma, vai ficar só os b's aqui, a partir do n. A partir do x elevado a n, os coeficientes vão ser todos compostos apenas pelos b's. Né? E nesse caso aqui, ó, o bm é diferente de zero, porque nós estamos assumindo isso por hipótese. Então, o grau da soma é o próprio m. E o m é o máximo entre o m e o n, porque o m é maior do que o n. Então, o grau da soma é igual ao máximo, e isso é menor ou igual ao máximo. Certo? O terceiro caso é quando o n for maior do que o m. E aí você tem a mesma coisa. É análogo. Então, esse menor ou igual a m, ó, você percebe que o grau da soma vai ser igual ao maior dos graus, sempre, exceto no primeiro caso. Né? Exceto no primeiro caso, quando os graus estão iguais e os coeficientes líderes se anulam. Nesse caso, o grau da soma vai ser menor do que o maior dos graus. No caso, o n. Tá certo? Então, é só por causa desse primeiro caso que aqui aparece menor ou igual. Nos outros casos, tudo dá igual a alguma coisa. E o que nós temos para multiplicação? Para multiplicação, nós temos algo parecido, só que mais definitivo. Aqui é importante lembrar o seguinte, nós estamos supondo que o K, ou seja, o conjunto dos coeficientes,
ele é um conjunto de números, né? Então, ele é os inteiros, reais, racionais ou complexos. Só, não só para esses casos, mas nesses casos em que o conjunto de coeficientes é esse conjunto de números, então o grau do produto é a soma dos graus. Né? Coisa que você já podia ter observado naquele nosso exemplo que nós fizemos há pouco, né? Nós tínhamos um polinômio de grau 2 e um polinômio de grau 3, né? Quando nós fizemos a multiplicação ali, o grau deu 5, né? Que é exatamente a soma dos dois graus, e 2 e 3. Né? Então aqui está dizendo isso, né? Eu tenho um polinômio de grau n, eu tenho um polinômio de grau m. Nesse caso, o AN e o BM, eles são diferentes de zero. E aí o grau do produto vai ser a soma dos graus. Então vamos mostrar isso. A primeira coisa que nós vamos observar é o seguinte. Para todo i maior do que o n, os AIs vão ser iguais a zero. Para todo j maior do que o m, os BJs vão ser iguais a zero também. Isso vai ser uma coisa importante, porque é o seguinte, nesse caso, quem vai ser P de x vezes Q de x? Vai ser esse polinômio aqui, C0, C1x, C2x², assim por diante. Quem é o C0, ou quem é os TK? O CK é essa somatória aqui, né? Somatória de AI, que multiplica BK menos I, com I variando de 0 até K. Ou então é a somatória de AI e BJ com I mais J igual a K. Então o A0 é A0 vezes B0, o C1, o C0 é A0 vezes B0, o C1 é A0 vezes B1, mais A1 vezes, mais A0 vezes B1, mais A1 vezes B0. Esse é o C1. Quem é o C2? A0 vezes B2, mais A1 vezes B1, mais A2 vezes B0. E assim por diante. Então, o CK você pode escrever assim. O CM mais N, ele é o produto do AN pelo BM. Isso é diferente de zero, porque esses dois elementos são nulos no K. Tem lugares, como matrizes, por exemplo, em que você não tem a garantia, você não tem essa garantia aqui. Se os coeficientes forem matrizes, e podem ser, porque não? Não há empecilho para isso. Nós só utilizamos números aqui no lugar de K porque é mais conveniente, nós achamos mais conveniente introduzir polinômios assim. Mas não precisa, pode ser matrizes aqui também. Aí você não tem essa garantia. Porque nós já vimos que em matrizes você pode ter o produto de duas matrizes não nulas dando a matriz nula. Então você não vai ter essa garantia aqui. Então, se os seus coeficientes forem matrizes, por exemplo, você não vai ter garantia disso. Não vai ter a garantia que o grau do produto é a soma dos graus. Mas enfim, aqui você tem. Depois, os Cs maiores do que M mais N, ou seja, todo CJ ou todo CK maior do que M mais N é igual a 1, é igual a 0, desculpa, eles se anulam. Nós já vimos isso quando nós ainda estávamos utilizando a notação de sequência de suporte finito. Né? Então, o CM mais N é 0 e todos os outros eles vão ser iguais a 0. Tá? E, portanto, o grau do produto é o M mais N, ou seja, é a soma dos graus dos dois polinômios em questão. Para a gente encerrar essa parte de polinômios, né, nós reunimos num único resultado todas as propriedades que nós demonstramos ou que nós apresentamos, né, a respeito de adição, multiplicação e produto por escalar, só que utilizando a nova notação que nós estabelecemos acima, né, anteriormente, que é aquela que você utiliza o x. Tá? Então vamos considerar três polinômios, p de x, q de x e f de x, aqui no k de x, e alfa e beta elementos de k. Então nós temos as seguintes propriedades. A adição ela é associativa, é comutativa, tem elemento neutro, que é o polinômio nulo,
E tem o polinômio simétrico, que é o polinômio simétrico. Tá? Tem o oposto aditivo, né? O oposto aditivo é o polinômio simétrico. A multiplicação também é associativa. Aqui eu estou multiplicando primeiro o PQ e aqui eu estou multiplicando primeiro o QR. Tá? Ela é comutativa também. Tem elemento neutro. Tem elemento neutro a multiplicação, que é esse polinômio aqui, que a gente chama de identidade. Ela é distributiva à esquerda e distributiva à direita em relação à adição. Então, a multiplicação é distributiva à esquerda e distributiva à direita. Esse produto aqui, desse escalar pelo P de x, dá isso daqui. 1 vezes P de x é o próprio P de x. Esse 1 aqui denota a identidade do K. Então, esse 1 aqui é um número 1 multiplicado por P de x. Isso dá o próprio P de x. Um número vezes uma soma multiplicado por uma soma, você pode distribuir. E se você tem uma soma de números multiplicado por um polinômio, você também pode distribuir. Tá? Essas propriedades aqui nós vimos, todas elas nós vimos até essa aula. Né? Propriedades de adição, propriedades de multiplicação por escalar e propriedades de multiplicação. Tá? Bom, com isso nós chegamos então ao fim dessa parte introdutória sobre polinômios. Nós vamos voltar a estudar polinômios de uma maneira muito mais a fundo, só que mais adiante. Tá? Mais adiante, porque agora nós vamos dar ênfase ao estudo de estruturas algébricas um pouco mais abrangentes, né? Que por enquanto nós estávamos trabalhando com exemplos específicos, né? Com números complexos, com matrizes e agora com polinômios. Daqui para diante nós vamos estudar outros tipos também de estruturas algébricas, outros tipos de exemplos, outros tipos de conceitos. Algo parecido com o que nós fizemos lá em grupos, né? Lá em grupos nós estudamos propriedades gerais de grupos, né? Então agora o que nós vamos fazer a partir da próxima aula? Nós vamos definir o que vem a ser um anel. E aí nós vamos começar a estudar propriedades gerais de anéis. Tudo bem? Bom, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Encerramos assim então essa aula. E na aula seguinte nós vamos começar então com polinômios. Beleza? Um abraço a todos e espero que vocês me vejam nos vídeos seguintes.